primeira parte dele, Paulo começa a descrever um pouquinho de como esse processo acontece, do que é necessário para você avaliar, para saber se você faz parte do plano de Deus ou não. Então, olha lá no verso 13, a primeira parte dele diz assim, ó: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. E aí tem a continuação, nós vamos considerar depois, né, que diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas veja, a primeira frase, a primeira expressão que nós temos aqui é em quem também vós. Paulo inicia o versículo 13, então, fazendo essa afirmação para aqueles irmãos de Efésios. Em quem também vós. Então, nós precisamos olhar o que essa frase significa para aquelas pessoas, nesse contexto aqui no qual Paulo escreve para essas pessoas. E o significado desse termo é uma afirmação que Paulo está fazendo de que eles fazem parte do plano de Deus. Paulo inicia então o versículo 13, trazendo essa convicção para aqueles irmãos, de que eles também fazem parte do plano do Senhor. E nós podemos confirmar isso quando olhamos os versículos anteriores. O verso 11 e 12 diz assim, ó: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então Paulo ele começa a falar aqui nos versos 11 e 12 da sua condição de eleito no Senhor, predestinado para a adoração, para servir ao Senhor. E quando ele começa o versículo 13, ele estende essa verdade àquelas pessoas. Quando ele diz, é também nele que vós estáis. Então ele está falando para esses irmãos, para essas pessoas, olha, vocês fazem parte deste plano, deste glorioso plano. Agora, essa verdade, ela é real para todo cristão. Todo cristão tem que ter essa convicção de que você, sendo um verdadeiro cristão, salvo no Senhor Jesus Cristo, você está inserido neste plano, feito pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nós estamos, essa é uma verdade bíblica que se aplica para todo cristão. Mas se nós queremos responder a pergunta, quem está inserido neste plano, nós podemos agora partir dessa frase, dessa expressão que Paulo traz para aquelas pessoas, olhar o que ele escreve adiante, porque nós vamos observar um pequeno processo ou alguns requisitos pelos quais nós podemos avaliar se fazemos ou não parte deste plano do Senhor. E as expressões seguintes de Paulo é: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, Paulo, vocês estão inseridos neste plano. Como? Primeira coisa, vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ouvir a palavra da verdade e o evangelho da salvação é um dos requisitos para se fazer parte deste plano. Quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, nós encontramos este ensinamento sendo explicitado também. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então não há outro caminho para se conhecer a Deus. Não há outro caminho para você ter um relacionamento salvífico com o Senhor e então ser inserido neste plano. O único caminho para isso é ouvir a palavra da verdade, é ouvir então o evangelho da salvação. Lá em Romanos capítulo 10, Paulo vai desenvolvendo exatamente essa linha de raciocínio. Como essas pessoas vão adorar a quem elas nunca ouviram, né? E como elas vão ouvir se não há quem pregue. Então, ter este relacionamento salvífico com o Senhor, ele só é possível quando a pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação.
E aí quando nós olhamos para esse processo, para o desenvolvimento dele, do ponto de vista humano, ponto de vista temporal e limitado, esse é o momento em que nós começamos a ser ingressados no plano de Deus. Pelo nosso ponto de vista. É claro que não é quando nós ouvimos a pregação, automaticamente eu já sou convertido ao Senhor. Mas essa é a primeira etapa do processo. Então, do ponto de vista humano, é como se esse fosse o ponto inicial em que eu dou entrada no plano do Senhor. Mas do ponto de vista do Senhor, do ponto de vista eterno, todo cristão sempre fez parte deste plano. Porque lá em Efésios capítulo 1, verso 4, nós vemos que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, se da nossa visão limitada, este é o ponto de partida, mas do ponto de vista do Senhor eterno, que tem o controle de todas as coisas, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, todo cristão, ele faz parte deste plano desde a eternidade. Não tem esse início. Né? Do nosso ponto de vista, sim. Mas do ponto de vista do Senhor, né, sempre fizemos parte deste plano. Agora, a palavra da verdade que ele fala aqui, ela não é necessária apenas para a salvação. Mas uma vez salvos, nós temos que ter a percepção de que nós continuamos na nossa caminhada de santificação. De a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo, de mortificar a nossa carne, de mortificar o nosso eu, para vivermos para o Senhor, para sermos cada dia mais semelhantes com o Senhor. Então essa palavra da verdade, ela continua fazendo um efeito em nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que nos submeter a essa palavra da verdade, porque ela continua, por meio da ação do Espírito Santo, agindo e transformando as nossas vidas. Então lá em Colossenses 1,5, a palavra da verdade, eu estou trazendo só o conceito, a palavra da verdade nos garante uma esperança preservada nos céus. Em 2 Coríntios 6,7, pela palavra da verdade, nós podemos viver de maneira abnegada, de modo que glorifique a Deus. Essa mortificação do eu e viver para Deus, isso é possível por meio da palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15, o bom manejo da palavra de Deus nos torna aprovados diante do Senhor. O bom manejo no sentido de confrontar a minha vida, conforme essa palavra, avaliar aquilo que eu faço, realmente analisar o meu estilo de vida conforme a palavra da verdade. Ela continua produzindo um efeito em nossas vidas. Em Tiago 1,18, tudo que há de bom em nós provém de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Em João 17,17, a santificação só é possível por meio da palavra da verdade. Então, quando Paulo está falando assim, vocês que ouviram a palavra da verdade, e isso foi necessário para a salvação, essa mesma palavra, ela é necessária em toda a nossa caminhada cristã. Em toda a nossa jornada de santificação, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Por meio da palavra da verdade, somos salvos e passamos a ser santificados à medida em que o Espírito Santo atua em nós através da palavra. Então Paulo começa a mostrar esse processo, e o primeiro deles é ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ouvir o evangelho da salvação nada mais é do que ouvir do próprio Cristo. Então, esse processo de você fazer parte do plano de Deus, é necessário que você ouça a respeito de Cristo e da sua obra. Lá em Atos 4,12, o apóstolo diz assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então isso envolve, ouvir o evangelho da salvação, envolve mostrar para as pessoas, mostrar para o perdido, e isso, no momento em que nós fomos salvos no Senhor, isso foi evidenciado a nós, é mostrar a nossa condição.
Falar a respeito do Evangelho da salvação é anunciar a Cristo e evidenciar qual é a situação do homem sem Deus. A situação de mortos em seus delitos e pecados, como o próprio texto de Efésios vai dizer. A condição de separados de Deus e condenados ao inferno. A condição de necessitados da graça de Deus. Então esse é o Evangelho da salvação. É apresentar a Cristo e apresentar qual é a nossa condição diante de Deus. Então Paulo começa a descrever esse processo. É necessário então que a gente ouça a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E o segundo ponto, é necessário que nós então creiamos no Senhor. Que quando ele vai falar, tendo nele também crido. Então, fazer parte do plano de Deus não é apenas ouvir sobre o Evangelho, mas é preciso crer na pessoa de Cristo. Não é meramente ouvir, aquele entendimento cognitivo, mas é de fato crer na pessoa de Cristo. E nesse ponto, nós já notamos a ação fundamental do Espírito Santo neste grande plano, neste grande projeto criado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nós percebemos aqui a ação do Espírito Santo porque é Ele quem convence o homem. Lá em João 16:8, nas palavras do próprio Cristo, ele diz: quando ele vier, e aqui é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, este mundo aqui que é convencido do pecado, da justiça e do juízo, é o cristão. Não são todas as pessoas. Não são todas as pessoas que reconhecem a realidade e a verdade do pecado. Não são todas as pessoas que reconhecem a justiça e o juízo de Deus. As únicas pessoas que reconhecem essa realidade é o cristão. Então nós notamos aqui a ação do Espírito Santo, como ele é fundamental neste plano e como ele começa então a agir neste plano executado pelo Senhor. E o Espírito Santo não apenas capacita os eleitos de Deus a crer em Jesus, mas ele os conduz com base na verdade e os capacita a praticar as palavras de Cristo. Então, crer em Jesus Cristo não é simplesmente ouvir, mas é o próprio praticar. O próprio Jesus Cristo fala disso lá em Mateus 7, dos versos 24 ao 27, quando ele diz: o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é um louco. Ele será destruído. Ele ouve, mas ele não pratica, ele não pertence ao reino de Deus. Mas aquele homem que ouve e pratica essas minhas palavras, este é um homem sábio, conforme as palavras de Cristo. Porque ele não será destruído no grande dia, inclusive, porque ele ouve e ele pratica. Agora, esse praticar a palavra de Deus, ele só é possível por meio da ação do Espírito Santo. Logo, não é possível crer em Cristo sem a ação dele. Não é pela sabedoria e pela compreensão humana. Isso não é possível ao homem. Mas também precisamos considerar que o crer em Cristo, então, é guardar os seus mandamentos. Conforme ele mesmo diz lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então esse ouvir, ele só é possível por meio do Espírito Santo. E só é possível, o Espírito Santo age então para que o crente, ele consiga então ouvir e praticar as palavras do Senhor. O crer por si só, ele pode não significar muita coisa. Crer na existência de Deus pode não significar muita coisa. Muitas pessoas acreditam na existência de Deus, mas vivem as suas vidas sem considerá-lo. Afirmam que acreditam em Deus, que existe realmente um ser superior, mas no final das contas, elas vivem as suas vidas sem considerar este Deus. O crer em Cristo, então, conforme 1 João 4,15, é confessar que Ele é o Filho de Deus. E conforme Romanos 10:9, é confessar Jesus como Senhor da sua vida e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a verdadeira crença e ela só é possível por meio da ação do Espírito Santo.
Então, Paulo ele começa a descrever alguns pontos aqui neste versículo 13, que nos serve como instrução, para avaliarmos se fazemos parte ou não do plano de Deus. É o ouvir o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, é crer em Jesus Cristo, então, como seu único e suficiente Salvador. E mediante a isso, então, nós não podemos nos enganar, porque neste plano de Deus não há espaço para pessoas inconvenientes. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes chega numa roda de conversa e ela faz de tudo para interagir, faz de tudo para se integrar, para tentar se encaixar, mas você percebe que ela não faz parte daquele grupo, ela não faz parte daquele conjunto, ela não preenche os requisitos para fazer parte daquele grupo específico. No plano de Deus é exatamente isso. Nós não podemos nos enganar. Não existe espaço para essa ideia de eu faço parte do plano do Senhor, mas é do meu jeito. Não, não pode ser do nosso jeito. É conforme o que o próprio Senhor estabelece. Se não ouviu a mensagem, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, se não crê em Cristo, então não fazemos parte deste plano do Senhor. Fazer parte do plano do Senhor é estar alinhado com o padrão dele, por meio da ação do Espírito Santo que capacita o homem a crer em Cristo. Então a avaliação que nós temos que fazer é se nós podemos de fato afirmar a nossa salvação. Mediante esse processo que Paulo estipula aqui, nós podemos avaliar a nossa salvação. Nós ouvimos de fato a palavra da verdade, nós cremos no Evangelho. Então, quando esse processo é realizado por meio da ação do Espírito Santo, então você pode afirmar que é um eleito do Senhor e que foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. A primeira pergunta, então, como saber se eu faço parte deste plano? É se eu ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e se eu creio em Cristo, em quem Ele é e o que Ele representa. E aí a segunda pergunta para nós respondermos, na segunda parte do verso 13 e 14, é qual é o significado dessa garantia. Então, se nós temos essa garantia dada pelo Senhor por meio do Espírito Santo, sendo selados por Ele, qual é o significado dessa garantia? E aqui nós queremos observar tanto o significado no sentido do conceito que nos é apresentado, quanto o significado prático. Paulo vai dizer assim, então, final dos versos 13 e 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. A primeira expressão, então, que ele traz é: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo, então, ele é essa garantia do cristão. Ele representa uma autenticação. Então você ouviu e você crê em Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. Você recebe uma autenticação de que você de fato faz parte deste plano e que você realmente pertence ao Senhor. Lembra do que nós falamos agora há pouco? Não há espaço para inconvenientes, para pessoas que acham que fazem parte. Não, as pessoas que de fato fazem parte, elas recebem uma autenticação do Senhor, por meio do selo do Espírito Santo. E essa autenticação, ela implica então em propriedade e proteção. Essa é a nossa convicção, essa é a base da nossa convicção. A garantia está no próprio Deus. A garantia que o cristão tem de pertencer ao Senhor, ela está no próprio Deus. É Ele quem garante, é Ele quem sela com o Espírito Santo. Esse pertencimento ao Senhor não é algo meramente humano e cognitivo. Mas, conforme Romanos 8, 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
O Espírito Santo, ele pode garantir e selar, porque ele já realizou a obra de transformar o coração daqueles que não queriam saber do Senhor. Então, por que que nós podemos ter certeza dessa promessa que aponta para o futuro, de ter o Espírito Santo como esse selo de garantia? Nós podemos ter certeza, primeiro, pelo fato de que a própria transformação do nosso coração é uma obra do Espírito Santo. A transformação de um coração que não quer saber do Senhor. Conforme Romanos 3, 10 a 12, nós vemos ali que não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então o Espírito Santo, ele pode garantir, porque ele já realizou uma obra de transformar um coração de quem não queria saber do Senhor, um coração de quem não tinha condição de compreender o Senhor. Em Efésios 2, de 1 a 3, nós vemos ali que ele nos deu vida enquanto estávamos mortos e éramos filhos da ira. Então o Espírito Santo, ele já agiu transformando esse coração, que por si só era um coração inimigo do Senhor. É por isso que ele pode então garantir. Ele já transformou essa natureza que era hostil ao Senhor. Este selo não se relaciona com a busca agonizante e legalista da realização de boas obras. É normal você perceber que muitas vezes as pessoas acham que têm um relacionamento com o Senhor e elas começam então a apontar para uma série de coisas que elas executam e de coisas que elas fazem. Mas isso não é verdade. Não são as boas obras que nos garantem um relacionamento com o Senhor. Na verdade, as boas obras, elas são o resultado da ação do próprio Espírito que já transformou o coração. Então eu não realizo boas obras para ingressar neste plano. Eu realizo boas obras porque eu já faço parte dele. Porque agora eu sou então habitado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo para viver de maneira digna do Senhor. Em Ezequiel 36, 26 e 28, o profeta diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, em meio a todo esse processo aqui, onde o Senhor está prometendo uma guinada completa, uma mudança completa no coração, na atitude daquele povo, o que nós temos aqui de ponto central no verso 27 é: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, andar nos estatutos do Senhor, realizar as obras do Senhor, ela só é possível mediante a ação do próprio Espírito que transforma a nossa vida. O que testifica que fomos selados pelo Espírito, então, é essa fé em Cristo Jesus que vai resultar nessas obras. Obras de, por exemplo, uma tratativa de amor entre os irmãos, conforme o próprio apóstolo vai falar já no versículo seguinte, que é o versículo 15. Isso testifica de que nós fazemos parte do plano de Deus. Crer em Cristo e agora, então, por causa da ação do Santo Espírito, viver de maneira que glorifique a Deus. Então, a sua fé é autêntica. Nós podemos verificar isso se nós cremos em Cristo, se nós vivemos em comunhão com os irmãos e se vivemos para a glória de Deus. Se essas coisas são verdades para nós, então nós somos habitados, nós somos selados pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo, caminhando já para o final do verso 14, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A garantia do Espírito Santo, ela não é momentânea, mas ela é eterna. Ela não tem um prazo de validade que se perde, mas ela é eterna. Ela aponta para a eternidade. No entanto, os efeitos práticos dessa promessa, desse selo, dessa habitação, eles já são evidenciados em nossa vida hoje.
Nós temos aqui uma promessa que aponta para a eternidade, mas a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, ela já produz um efeito prático hoje. Nós vemos isso por meio dos frutos do Espírito, que nós temos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas já devem ser evidenciadas, ou são evidenciadas em nossas vidas desde já. Nós temos uma promessa para o futuro, mas os efeitos práticos da ação do Espírito Santo já são evidenciados agora em nossas vidas. E nós vivemos então essa vida aguardando, esperando pelo momento em que estaremos na glória com o Senhor. Essa é a nossa herança e podemos confiar no cumprimento dessa promessa. Nós podemos confiar que ela vai se cumprir por dois motivos. O primeiro deles, e já foi explicitado aqui, é que já houve uma promessa relacionada ao Espírito Santo no passado e ela se cumpriu. Quando o próprio Cristo falou, eu preciso ir, eu vou subir, então virá o Espírito Santo. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso já se cumpriu. Então nós podemos confiar por dois motivos. Esse é o primeiro. Já houve uma promessa relacionada com o Espírito Santo que se cumpriu. E os efeitos desse cumprimento são práticos hoje em nossa vida. São evidenciados hoje em nossa vida, por meio dos frutos do Espírito. E o outro motivo pelo qual nós podemos confiar nessa promessa é que ela está garantida, ela está respaldada pela palavra da verdade, conforme nós acabamos de ver no ponto anterior. Então, se a Bíblia fala que vai acontecer e ponto final. Nós devemos simplesmente confiar e nós devemos acreditar. Devemos acreditar porque nós somos propriedade do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Lembra que o selo, ele é uma autenticação e a implicação dele indica propriedade e proteção. Nós somos propriedade do Senhor. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E em Romanos 14, 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, este selo é um selo que é dado a alguém que pertence de fato ao Senhor. A alguém que foi comprado pelo próprio Senhor. O próprio Senhor pagou o preço. O próprio Senhor transformou o coração e transformou a natureza que era hostil a Ele. E por isso nós podemos crer que o próprio Senhor é quem vai garantir o cumprimento dessa promessa lá na frente, quando estaremos com o Senhor na glória. Então, de forma prática, essa sensação de pertencimento, de que nós somos propriedade do Senhor, ela deve produzir em nossas vidas, deve produzir em nós um estilo de vida de plena confiança e de plena submissão ao Senhor. Nós devemos realmente colocar na prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos aponta e tudo aquilo que a palavra de Deus fala que é bom para nós, porque nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade do Senhor, nós temos uma promessa que vai ser cumprida e vai ser realizada pelo próprio Deus. Então, devemos viver com essa verdadeira esperança de que somos garantidos em Deus pelo próprio Deus e que o Espírito Santo é o penhor ou garantia deste pertencimento. Enquanto o mundo vive um caos por causa da sua perspectiva terrena, o cristão vive de maneira que glorifique a Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que o seu plano vai muito além dessa realidade, a qual percebemos e que muitas vezes prende a nossa atenção. Então, esse senso de pertencimento ao Senhor não nos permite viver como o mundo vive, por uma perspectiva limitada e terrena, de entrar num caos, porque as pessoas não conseguem olhar para fora dessa realidade.
mas nós pertencemos ao Senhor e dessa forma nós devemos viver com base nessa confiança, nesse senso de pertencimento, tendo uma vida então que adore a Deus. Paulo, mais uma vez, ele encerra a sua linha de raciocínio, mostrando que tudo isso visa o louvor da glória do próprio Deus. Essa habitação do Espírito Santo deve nos conduzir a viver de maneira que glorifique ao Senhor. Então, para nós concluirmos, você precisa avaliar se você faz parte deste plano. Você precisa avaliar se você faz parte do plano de Deus. Se você já ouviu a palavra da verdade, a palavra exclusiva da verdade, o Evangelho da salvação, se você acredita em Cristo como seu único Salvador, se você acredita que Ele foi morto, ressuscitou e hoje vive, e se você vive para a glória de Deus, então, se essas respostas são afirmativas, sim, você faz parte do plano de Deus. Mas se a resposta a essas perguntas, elas são negativas, então você precisa entender que você tem que acertar a sua condição de vida com o Senhor. Mas isso não é possível por meio da força humana, por meio do esforço humano. Isso só é possível por meio da ação salvífica de Deus, que ocorre por meio do Santo Espírito. Então, se você chegou a essa conclusão, você precisa saber que é pela ação do Espírito Santo que você pode ser conduzido à fé em Cristo, para que você então faça parte do plano de Deus. Então, que você possa refletir a respeito da sua vida, se você de fato tem um relacionamento salvífico com o Senhor. Que Deus nos abençoe.